Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos para mais um vídeo para a redação Nota 1000 Enem. Como já falei anteriormente, eu sou o professor Décio Terror, professor de Língua Portuguesa e Redação, e a gente quer que você mande muito bem na sua redação do Enem, beleza? Então a gente vai falar agora sobre a organização textual. A gente vai citar essa organização textual, aquilo que o examinador já espera do seu texto, e nos próximos vídeos a gente vai colocando uns casos concretos, observando a galera que está tirando nota 1000, tá legal? Vem sempre acompanhando a gente, com certeza até o dia da prova você vai mandar muito bem na sua redação. Vamos então aqui para nossa tela, vamos lá. Moçada, o negócio é o seguinte, você vai ter um tema, tá legal? Então você tem lá, o tema é tal, você deve dissertar sobre tal coisa, tá lá o tema, bonitinho. Mas não vai simplesmente haver o tema e você vai a partir dali já começar a escrever. Não, já está previsto na cartilha do INEP, a cartilha de redação para 2017, já tem uma orientação lá. Não parta direto do tema. Você deve entender os textos motivadores, normalmente são 3 textos motivadores, leia os textos motivadores, entenda qual é a opinião colocada nos textos motivadores. Cara, os próprios textos motivadores já vão te dar ideia de quais argumentos você vai utilizar. Muita coisa você pode utilizar dele. É lógico que você não vai copiar, mas as ideias ali colocadas você pode colocar numa boa. Acompanhando comigo, você vai ler o tema, você vai ler os textos motivadores, normalmente são 3 textos, tá legal? Normalmente, tira dali as ideias. Bom, você lê os textos motivadores, tem uma noção do tema, a partir daí, opa, quais são as ideias força? Para eu atingir, né, esse tema aqui, eu tenho que pensar em 2 ideias. Quais são as ideias? Ideia A e ideia B. A gente vai chamar então de ideias força, beleza? Essas ideias força, cada uma delas será um argumento. Cada argumento será então debatido, desenvolvido, ampliado em cada parágrafo de desenvolvimento. Acompanhando comigo? Então vamos lá. Vamos lançar a mão aqui das ideias força. Então eu chamei aqui de ideia força 1, ideia força 2. Coloquei em azul a 1 e em verde a 2. Tranquilão. Terror, pensei na ideia A. Rapaz, causas da violência urbana. Isso aqui é uma ideia força pra mim. Tá, beleza. Mas vem cá. Quais são as causas da violência urbana? Aí eu penso uma ideia, penso outra e vou anotando no meu material aqui, que eu tô fazendo a prova e tal, eu vou anotando, vou fazer um projetinho do meu texto. Ah, quais são as causas? As causas, essa causa. Eu vou lançando essas palavrinhas-chave. Por quê? Depois eu vou juntar tudo no meu parágrafo que vai falar sobre, por exemplo, causas da violência urbana. Ideia força 2. Poxa, rapaz, quais são as consequências da violência urbana? Eu vou citando lá, vou colocando ali, ó, palavras soltas, né? Ó, vou colocando lá quais são as consequências. Consequência 1, consequência 2, consequência 3 e vou lançando essas palavras no meu projetinho aqui. Acompanhando comigo? Vamos lá. Então, você deve fazer isso, ó, lançando aí as ideias. Coloquei as setinhas aí, ó, para poder facilitar para você. Então, você tem que pensar, cara, eu vou fazer um texto, eu vou ter que ter a ideia força 1, a ideia força 2. Pensei essa ideia força 1, vou lançar algumas palavras que vão me ajudar a compor o meu parágrafo, tá legal? Depois, a ideia força 2, eu tenho que ter mais algumas palavras para poder comporem, para elas comporem efetivamente o meu outro parágrafo, o meu argumento 2. Eu posso pensar, por exemplo, de alguns fatos para poder comprovar essa minha argumentação 1. Eu penso, de repente, em lançar mão e em citar, né, as palavras de um especialista na área, e aí eu vou comprovando e ganhando ponto lá na competência 2, que fala justamente nessa questão da interdisciplinaridade. Beleza, pensei isso, vou limpar aqui, eu vou pensar, lógico, na intervenção. Bom, beleza, então tem esse problema tal, violência urbana é um problema atual, pensei na causa, ideia força 1, pensei na consequência, ideia força 2, vou lançando as ideias e tal, já no meu projetinho, cara, qual a intervenção que eu tenho que fazer então para poder melhorar isso daí? Então, eu vou pensar sempre em 2 ações. Eu penso em 2 ações e essas intervenções, tá legal? São 2 ações que o examinador vai te cobrar para você atingir na competência 5 os 200 pontos. Acompanhando comigo. Então, a intervenção, nós devemos ter, então, 2 ações e cada ação você deve, então, nominar. Qual é a ação 1? A ação 1, a sociedade deve fazer tal coisa. Então, quem faz? É a sociedade. O que faz? Você vai colocar aqui, eu vou mostrar para você nos próximos vídeos os casos concretos. Como o examinador
examinador ele vai passar uma listagem. Isso aqui que eu estou falando para você, o examinador vai ter também na mão. Essa cartilha, né, que você tem, que o INEP deixou disponível, tem isso daqui e o examinador também ele vai utilizar isso para poder corrigir a sua redação. Então, nesse caso, ele vai verificar qual é a ação 1, ok? Quem realiza? A sociedade? Quem da sociedade? Ah, é o professor? É o diretor de uma escola? Ah, é o Estado? É o prefeito de tal cidade? E assim por diante. Como vai fazer isso? A gente vai detalhar a ação e toda a ação deve ter uma finalidade. Para que realizar tal ação? Beleza, a mesma coisa na ação 2. A ação 2 já é o prefeito das cidades que devem fazer isso. Os prefeitos, né, devem fazer isso. Ah, qual é a ação? Quem é que deve realizar? Como vai realizar? Esse como aqui, basicamente, é o meio. Muitos temas que a gente já viu anteriores aí do Enem, a gente percebeu que a gente pode utilizar como meio a escola. Por meio da escola, do ensino, assim assado, veicular tal coisa para o aluno e ele espalhar isso para sua família, para sua comunidade. Por meio da mídia televisiva, a internet, por meio das redes sociais, devemos implantar tal coisa, assim assado, tal ação. Normalmente a ação é informação. Basicamente, um povo bem informado, ele vai agir criticamente na sociedade. Com qual finalidade? Cada ação deve ter uma finalidade, coisa que eu vou mostrar para vocês mais à frente, tá bom? Vamos à frente? Vamos lá, então. Bom, então, essa é a composição que você vai ter aí, né? As ideias. E você, logicamente, vai fazer um parágrafo de introdução apresentando essas ideias. Então, a partir daí, a gente vai ter o quê? O nosso texto. A organização textual. Um primeiro parágrafo com a introdução, um segundo e terceiro parágrafos com o argumento 1 e argumento 2, são aquelas ideias forças sobre as quais nós falamos, e um quarto parágrafo que é o de conclusão. E aí, a composição de cada um, a gente vai bater um papinho mais à frente e tenho certeza que você vai matar pau, vai arrebentar na sua redação do Enem. Meus amigos, se vocês gostaram aí da nossa dica, vá lá, clique no gostei, tá legal? E outra coisa, não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, vai ser muito legal ter a sua presença aqui conosco. Um grande abraço, tudo de bom, valeu!